Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das visões mais espetaculares e cheias de significado de toda a Bíblia, a Sala do Trono Celestial, lá nos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. Bora decodificar juntos os símbolos de poder, a crise cósmica e a solução totalmente surpreendente que essa passagem apresenta. Bom, para começar, a visão já chega com tudo. Para o narrador, João, uma porta simplesmente se abre no céu. É um convite para entrar no que parece ser a sala de controle do universo, sabe? Uma chance de ver os bastidores de como a história é conduzida. Primeiro, vamos montar essa cena na nossa cabeça. Quais são os elementos que João vê ao redor do trono central? Entender essa imagem que, olha só, não é totalmente nova, ela conversa com visões de profetas como Isaías e Ezequiel. Entender isso é a base para tudo que vem depois. E o curioso é que a descrição foge de qualquer forma humana. Em vez disso, a gente tem pedras preciosas e fenômenos da natureza. O jaspe e o rubi passam uma ideia de glória que nem dá para descrever, enquanto os relâmpagos e trovões mostram uma autoridade e um poder que são simplesmente avassaladores. Agora, o que eu acho mais incrível aqui é a combinação de coisas que parecem opostas. De um lado, você tem o fogo intenso das lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus, que muitos teólogos veem como a plenitude do Espírito Santo. E do outro lado, tem esse mar de vidro, calmo como cristal, que representa uma paz e uma santidade perfeitas. É poder e paz no mesmo lugar. Beleza. Agora que a gente já tem o cenário, vamos olhar de perto para quem está ali ao redor do trono. Quem são essas figuras e o que outros textos bíblicos nos dizem sobre o papel delas? Ao redor do trono principal estão posicionados outros 24 tronos. E neles, sentados, 24 anciãos. E olha que interessante, as roupas e as coroas deles não estão ali por acaso, são cheias de significado. As vestes brancas quase sempre simbolizam pureza, redenção. E as coroas de ouro não são de realeza, mas as coroas Estéfanos, aquelas que eram dadas aos atletas vencedores. E aí que entra uma interpretação muito forte. Muitos estudiosos conectam esses anciãos à humanidade redimida. O número 24, que pode ser a soma das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos, junto com as roupas brancas e as coroas de vitória, sugere que eles são os representantes vitoriosos do povo de Deus, que, como diz Raim Pedro, é um sacerdócio real. Agora, bem ali no centro, pertinho do trono, estão 4 seres viventes muito diferentes. Eles são cobertos de olhos e têm 6 asas, o que simboliza uma percepção total e uma prontidão para agir a qualquer momento. Suas aparências representam o que há de mais nobre, forte, sábio e veloz em toda a criação. E qual é a função deles? A adoração, sem parar. Eles declaram continuamente a santidade, a eternidade e o poder daquele que está no trono. E com isso, eles puxam o louvor de todo o céu. Então a gente tem essa cena grandiosa de pura adoração e majestade, e é bem nesse ponto que a visão introduz um problemão. Uma crise de proporções cósmicas que ninguém parece conseguir resolver. Isso não é um livro qualquer. Pensa nele como o decreto final de Deus sobre o futuro, a escritura de propriedade do mundo. Os 7 selos significam que o conteúdo é totalmente secreto e seguro, e que para abrir é preciso ter a autoridade máxima do universo. Então, um anjo muito poderoso lança a pergunta que ecoa por todo o universo, no céu, na terra e até debaixo da terra. Basicamente, quem tem a autoridade e o mérito para colocar em prática o plano final de Deus? E aqui o clima fica tenso. Pensa no silêncio. Ninguém, absolutamente ninguém é encontrado digno. O plano de Deus para o futuro está ali, trancado, e parece que tudo vai ficar paralisado. O choro de João mostra o tamanho do desespero da situação. E é nesse momento, quando parece que já era, que não tem mais solução, que um dos anciões vira e dá a resposta. Só que a solução é um paradoxo, uma surpresa que é o coração de toda a mensagem do livro. O ancião anuncia o vencedor usando títulos superpoderosos, né? Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, são termos ligados ao Messias prometido, da linhagem do rei Davi. A gente imediatamente imagina um rei guerreiro, conquistador. Só que aí vem a grande virada da história. João se vira, esperando ver esse leão, mas o que ele vê é um cordeiro, em pé, mas com as marcas de quem tinha sido morto. Aquele que venceu não é um predador, mas um sacrifício. É impressionante.
E essa imagem, claro, ela se conecta diretamente com a mensagem central de todo o Novo Testamento. A vitória não foi conquistada na base da força bruta, mas através do amor que se sacrifica. O poder do Cordeiro vem da sua aparente fraqueza. Mas por que, afinal, o Cordeiro é digno? A resposta vem numa nova canção que explode no céu. Ele é digno não por um poder que ele simplesmente tinha, mas por algo que ele fez. Ele foi morto e, com seu sangue, resgatou um povo para Deus. E essa música não para por aí. Ela começa com os anciãos e os seres viventes, mas de repente se junta um coral com milhões de anjos e, no fim, literalmente toda a criação, no céu, na terra e no mar, entra no louvor. A adoração se torna universal. E essa última frase é de arrepiar. Ela coloca o Cordeiro exatamente no mesmo nível daquele que está no trono. Ele recebe a mesma adoração, a mesma honra, a mesma glória. Isso revela a divindade e a soberania dele junto ao Pai. E aqui chegamos ao clímax. A crise cósmica está resolvida. O futuro do universo, o desenrolar do plano de Deus, tudo é colocado nas mãos daquele que se sacrificou. A autoridade para governar a história pertence ao Cordeiro que foi morto. Então, só para a gente amarrar as ideias, a visão nos leva da majestade absoluta de Deus para um momento de paralisia universal e resolve tudo com a vitória surpreendente de um cordeiro sacrificado. É uma história completa, com começo, meio e fim. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem profunda para refletir. Se o controle do universo pertence a um cordeiro que foi sacrificado, como é que isso muda a nossa ideia do que significa ser forte, do que significa ter autoridade de verdade? Talvez a verdadeira força não esteja em dominar, mas em servir e se sacrificar. Fica aí a reflexão.